Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nas passagens que hoje são nos apresentadas da Sagrada Escritura, somos colocados diante de uma proposta, ou melhor dizendo, da própria palavra de Jesus, que nos convida à conversão e a crermos na boa notícia que ele anuncia. O Evangelho se encontra em Marcos, logo no começo do seu Evangelho, no capítulo 1, dos versículos 12 a 15. E ali encontramos o Senhor falando que o tempo se completou. Sim, o tempo se completou e o reino de Deus está próximo. É exatamente esta ideia de tempo que se completa que nós devemos estar atentos, porque existe um tempo para cada coisa e sobre a nossa vida nós não sabemos o quanto tempo nós temos. Também nós não sabemos quanto tempo temos com as pessoas que nos cercam, sobretudo com aquelas que nós amamos. E de modo ainda mais especial aquelas que nós amamos, mas nós não damos a devida atenção e cuidado. Sim, podemos amar, mas podemos amar de uma forma desatenta. Mesmo em nome destas pessoas que amamos, fazemos muitas coisas por elas, mas não estamos com elas. E talvez muito mais do que fazer por daquilo que nós achamos o mais necessário, mais do que dar algo, fazer pelas pessoas, devemos dar de nós mesmos, sobretudo da nossa presença. Hoje tão exigida, tão disputada, às vezes até mesmo por um celular. Então estamos com as pessoas ao lado delas, mas não estamos, porque estamos na televisão, no celular, no computador, em alguma distração, em algum entretenimento. E o tempo passa e nós não percebemos, não condividimos um tempo real com aqueles que somos chamados a amar. Meu irmão, minha irmã, diz então o Senhor, neste momento para nós, convertei-vos. E conversão é mudança de direção. Estai atentos aonde se encontra agora. Recordemos o início do Gênesis, na Sagrada Escritura, na qual o Senhor pergunta: Adão, onde estás? Esta pergunta também é nos dirigida agora no começo da nossa quaresma. Onde você está? Exatamente para que você perceba em que lugar você se encontra e como foi parar aí. Então, convertei-vos voltai para o caminho certo. Convertei-vos, voltai-vos para o Senhor. Esta ideia, então, da proximidade do reino de Deus, que é o próprio Senhor, é que Ele está pronto para entrar e reinar em nosso coração. Mas precisamos, para receber este abraço e caminhar ao lado dEle, precisamos nos voltar para Ele, estar com Ele. E assim significa crer no Evangelho, no anúncio de Jesus, de um Deus que é Pai, um Deus que nos enviou o Seu Filho para nos salvar, o Espírito para nos santificar. Crer é uma expressão muito importante, nós vamos voltar a ela ao final. Quero agora fazer referência a vocês da primeira leitura, que fala de Noé. E em Noé, retirado do livro do Gênesis, no capítulo 9, de 8 a 15, vai nos falar da promessa de Deus de não mais exterminar nenhum ser vivo por meio do dilúvio. E para tanto o Senhor elege um símbolo, um sinal, uma aliança representada pelo arco-íris, de tal forma que sempre chovendo, as nuvens se juntando, lembramos, e isto é muito importante, a linguagem simbólica da natureza, como interpreta a fé, a promessa de Deus, de uma aliança. Esta aliança da qual Deus sempre se lembra. Diz assim este trecho da Sagrada Escritura: então me lembrarei de minha aliança convosco e com todos os seres vivos. O nosso Deus é o Deus da vida. Isto aqui é o importante. Deus nos faz uma promessa de vida. Ora, na segunda leitura, na carta de São Pedro, nós temos a referência, inclusive, à passagem, à vivência de Noé. Diz, então, a carta de São Pedro, no capítulo 3, vai dizer que no tempo de Noé, Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, como inclusive ele foi pregar aos espíritos na prisão, e essa ideia da descida aos ínferos, a descida aos infernos, é para também alcançar com a salvação os desobedientes de antigamente. Então, São Pedro faz referência a Noé e sua família, e vai dizer que a arca, então, retirada do contexto do dilúvio, hoje para nós, no anúncio do Evangelho, é o batismo. O batismo que nos permite, então, viver a salvação.
a barca ao batismo é aquilo que nos conduz através das águas revoltas e mortíferas do pecado. E muitas vezes nós nos encontramos num mundo que respira pecado. Muitas vezes nós não percebemos, mas tantas vezes somos assediados dentro da nossa própria casa. Pense em quantos pais ficavam preocupados quando seus filhos jovens, adolescentes, estavam do lado de fora de casa, quando chegavam tarde, mais tarde, à noite, de madrugada em suas casas. Alguns pais não dormiam, alguns pais iam buscar os seus filhos, sempre atentos, preocupados em oração. Hoje nós devemos nos preocupar com os nossos filhos, não apenas fora de casa, mas também dentro de casa, isolados, presos numa tela de computador, de celular, presos, isolados em seus quartos, aparentemente vivendo uma vida de muitas conexões, mas uma vida irreal. Então nós precisamos abrir o nosso coração nesse Evangelho. Você precisa abrir o seu coração neste tempo de Quaresma, abrindo-se, portanto, ao anúncio do Senhor, para estar nesta barca que é o batismo. E quando falamos de batismo, ainda diz São Pedro, vai nos recordar a importância de nós termos uma boa consciência da certeza da ressurreição do Senhor, que nos faz entender que tudo aqui nesta vida é passageiro. Noé, a arca e o dilúvio. Hoje nós temos Jesus, o batismo com toda a oferta de salvação, com toda a certeza da salvação por meio do anúncio de Jesus que nos leva à conversão e também a acolhermos o reino de Deus. Tudo isso para termos, então, a vida eterna. Noé foi salvo das águas por Jesus, por meio da arca. Nós, por Jesus, somos salvos do pecado para a vida eterna, para a vida que Deus preparou e nos aguarda. Ora, voltando aqui à ideia de conversão e de crer no Evangelho, nós sempre cremos em alguém. O Senhor nos diz, convertei-vos e crede no Evangelho. É termos fidelidade à palavra do Senhor, confiar no Senhor, abrirmos ao Pai de amor, nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Mas crer, o homem sempre crê, sempre aposta. Inclusive, é uma coisa paradoxal, os ateus acreditam que Deus não existe, tentam provar e não conseguem. É uma forma de crença também. Crença numa negação que nem mesmo eles podem provar. Se dizem que nós não podemos provar que Deus existe, como podem provar que Deus não existe? Temos também a expressão de Jesus, crer no Evangelho. Nós sempre acreditamos. Acreditamos em mitos, nós temos hoje tantos mitos atuais, em crenças, por exemplo, em soluções rápidas e fáceis, ou mesmo soluções violentas, apenas para dar satisfação a toda a agressividade que trazemos dentro de nós. Sempre cremos, podemos apostar nossas vidas. Hoje falava, então, temos os nossos ídolos atuais, mas temos a publicidade e acreditamos aquilo que a publicidade nos apresenta, como se realmente fôssemos nos tornar mais felizes se comprássemos aquilo que nos é ofertado. Não apenas publicidade, mas pessoas que fazem publicidade através, inclusive, de toda uma artimanha de modificação de imagens, oferecendo promessas de satisfação inúmeras, apenas promessas e promessas vazias. Quando nós elegemos, portanto, crer em fantasias, em mitos, quando nós abrimos mão de crer no Senhor e preferir crer neste mundo que passa como a areia que se esvai ou a água por meio dos dedos das mãos, queridos irmãos e irmãs, nós nos castramos, nós nos tornamos estéreis, porque passamos a viver como pessoas atrás de borboletas. Nada contra correr atrás de borboletas, contanto que não as machuquemos nem a matemos. Mas nós estamos desperdiçando todo um tempo importante de vida, a própria essência da vida, que consiste em auxiliar Deus na construção do seu reino. Viver para si não é construir o reino de Deus, é tentar construir para si uma toca, uma caverna, um esconderijo, no qual eu me fecho, me prendo, um castelo no qual me isolo. Viver para o Senhor, por um propósito maior, para ajudar as pessoas, isso diz respeito àquilo que Deus nos chamou a viver. Crendo em Deus, crendo na sua boa notícia, no seu Evangelho,
somos chamados, a partir de agora, tomar consciência e nos perguntarmos: onde eu estou? E nos determinarmos a seguir a direção certa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Verdade e amor são os caminhos do Senhor.